nome é Cecília. O meu é Ana Júlia. Somos alunos do segundo período de Direito Matutino. Estamos aqui fazendo um podcast para o trabalho do professor Edson Cosme. E agora a gente vai apresentar as participantes do podcast para vocês. Temos Maria Eduarda, Jéssica, Carla, Sofia Amorim, Emanuele e Sofia Soares. Então a gente vai começar com o primeiro tópico, que seria a introdução, o conceito dessa culpabilidade. Carla, fala um pouquinho pra gente sobre esse conceito, essa explicação do que é essa culpabilidade. A culpabilidade é basicamente definida como um juízo de reprovação que é exercido sobre quem praticou um fato típico e a ilicitude. Ela tem caráter normativo, que será discorrido ao longo do podcast, que se fundamenta basicamente na ideia que o indivíduo ele poderia ter agido de forma diferente do que ele realmente agiu. Essa culpabilidade ela pode ser, como que eu posso dizer, dividida, ter uma atribuição em um triplo sentido, que é o primeiro é o fundamento da pena, que se refere à possibilidade, basicamente, da aplicação da pena ao autor que praticou o fato típico e antijurídico. O limite da pena, que funciona basicamente como uma determinação ou uma mediação da pena, que é impedido que seja imposta uma pena que vá além da medida que é realmente prevista. E também é contrário à responsabilidade objetiva, que é o princípio da culpabilidade, ele impede a atribuição de uma responsabilidade de resultado absolutamente imprevisível, exigido por dolo ou culpa. O próximo tópico é a culpabilidade do fator e do autor. A próxima pergunta vai ser para a Emanuele. A culpabilidade do autor avalia o comportamento de pessoas ou suas características pessoais? Na culpabilidade do autor, a gente vai avaliar o autor. Não vamos julgar a sua conduta criminal. A gente vai julgar basicamente a sua característica, o caráter dele, o que moldou ele até aquela situação. Inclusive, a gente afasta nisso a conduta criminosa e passa a julgar o ser daquela pessoa. A gente vai julgar simplesmente por ser quem ele é. Manu, agora outra pergunta. Na culpabilidade do fato, o que é analisado? O ato cometido ou a vida pregressa do agente? Já na culpabilidade do ato, a gente vai trazer exatamente o que aconteceu, aquela ação individualizada. Nesse caso, a gente afasta a personalidade e julga o fato típico. Sim. E qual modelo pode gerar mais injustiça ou punir alguém pelo ser em vez do agir? No caso, a gente traz uma discussão aqui da injustiça a respeito da culpabilidade do autor, porque nesse caso a gente julga o autor. Então tem a questão da discriminação, dos preconceitos, de estigmas da sociedade a respeito das pessoas. Então aqui pode gerar muitas injustiças. Tanto que o nosso Código de Direito Penal atual, ele é mais voltado para a conduta do fato, por conta dessas questões de desigualdade, todos os estigmas sociais que temos. Agora a gente vai para um outro tópico, que seria a evolução histórica da culpabilidade, que tem dentro dessa evolução as teorias. E nossa primeira teoria seria a teoria psicológica. Quem vai responder as perguntas para a gente é Sofia Amorim. Sofia, o que a teoria psicológica analisa? A mente ou a conduta do autor? De acordo com a teoria psicológica da culpabilidade, ela irá analisar a mente do autor, ou seja, vai ser o estado emocional que o autor estava no ato que cometeu o crime. Sim. E essa teoria liga a culpabilidade ao dolo e à culpa? Sim, está relacionada ao dolo, que foi a vontade de praticar o crime, e à culpa, que é a falta de cuidado ou atenção devida nesse contexto. Sofia, agora uma última pergunta. A teoria psicológica é antiga ou é moderna? Essa teoria é antiga, ela já foi superada, pois no direito moderno é adotada a teoria normativa. Ela foi superada, pois não tinha alguns elementos essenciais que devem se cumprir em uma teoria, como a capacidade de compreensão do agente, a possibilidade de agir de forma diferente e questões psicológicas. Como exemplo da teoria, a gente pode trazer um caso
real que pode acontecer na realidade, que é, vamos supor, você que já aconteceu várias brigas, intrigas com seu vizinho, ele vem e estaciona o carro dele na frente da sua garagem. Você já está com aquele pensamento de raiva, de um sentimento ruim sobre o seu vizinho. Ao ele colocar o carro estacionado na frente da sua casa, você vai lá com a chave e risca o carro inteiro. Na teoria psicológica, pela teoria psicológica, você já é colocado como culpável, porque você agiu com dolo, você agiu querendo fazer aquilo. Para a teoria psicológica, basta apenas o dolo ou a culpa para que você seja colocado como culpável. Não tem os outros elementos utilizados nas outras teorias para se provar que você é culpado ou não daquele crime. Complementando o que Duda falou, é justamente a questão da teoria psicológica ter se tornado um fracasso, é justamente levar em consideração o dolo e a culpa como elementos. Quando na teoria que é adotada pelo Código Penal brasileiro atualmente, é justamente outros elementos que serão discutidos posteriormente. Então, é muito evidente essa questão e é muito necessário que a gente tenha consciência que o dolo e a culpa, nesse momento, ele é um elemento, mas posteriormente ele não vai ser mais. Agora a gente vai para o próximo tópico, que vai ser com Sofia Soares, que é a teoria psicológico-normativa. Ainda é suficiente para os desafios atuais? Ela solucionou muitos problemas, mas hoje em dia ela é vista como um estágio intermediário. A teoria que vai ser falada aqui, a teoria normativa pura, ela separa totalmente o dolo da culpabilidade. E, mesmo assim, a teoria psicológico-normativa permanece relevante historicamente e ajuda a explicar as transições teóricas importantes. Sofia, agora outra pergunta. Por que o dolo e a culpa deixaram de ser espécies da culpabilidade e passaram a ser elementos? Porque a culpabilidade não é mais entendida como um estágio psicológico do agente, mas como um juízo normativo feito pelo direito sobre um fato típico e ilícito. Entendeu? Sim. E como a teoria, o psicológico normativo, surgiu como a resposta às limitações da antiga teoria psicológica da culpabilidade? A teoria psicológica explicava a culpabilidade apenas como um vínculo psicológico entre o agente e o fato básico, dolo ou a culpa. O problema é que havia situações em que as pessoas agiam com dolo, mas não merecia reprovação, como no estado de necessidade. Um exemplo da teoria que Sofia acabou de apresentar é um farmacêutico que furta um medicamento na farmácia. Na teoria psicológica normativa, ele é considerado culpado por ele agir com dolo. Ele tinha a intenção e ele tinha consciência da ilicitude dessa ação dele. Coisa também que é importante a gente colocar aqui é a diferença da teoria psicológica para a teoria psicológico-normativa. Como o Manu disse, na teoria psicológico-normativa, eles vão ver a consciência da ilicitude do indivíduo e também o elemento psicológico, que é o dolo ou a culpa. Já na teoria psicológica, no caso do farmacêutico, ele já seria culpável só por ele ter feito aquilo querendo. Por dolo. Não precisaria dele saber que aquilo que ele estava fazendo é errado. Esse elemento, né, que é a consciência da ilicitude, ele vai estar presente apenas na teoria normativo-psicológico. Outra teoria é a teoria normativa da culpabilidade. E quem vai responder as perguntas para a gente é Jéssica. Jéssica, quais são os 3 elementos da culpabilidade na teoria normativa e por que eles são importantes? Os elementos são imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade da conduta diversa. Eles são importantes pois mostram que se a pessoa podia agir corretamente. E ele também engloba de maneira indireta o dolo e a culpa.
Como exemplo dessa teoria explicada por Jéssica, nós temos que João furtou uma bicicleta. Ele sabia que era errado furtar uma bicicleta, mas mesmo assim ele teve a consciência plena de cometer um crime. Ou seja, ele é culpável não apenas porque quis furtar, mas porque a ordem jurídica exige que ele obedecesse à lei. E ele tinha condições de fazer isso, mas ele não quis fazer. Jéssica, quando a culpabilidade é excluída na teoria normativa? Ela é excluída quando falta algum dos elementos. Por exemplo, a inimputabilidade, um erro inevitável ou situações em que não era possível agir de outro modo, coação ou obediência hierárquica. A culpabilidade depende só da intenção da pessoa ou entra em outros fatores? Como diferenciar isso do dia a dia? Ela não depende só da intenção. Entra também se ela poderia entender o ato ou podia agir diferente. No dia a dia, é perguntar à pessoa se tinha consciência ou se podia escolher outra conduta. Por exemplo, ela teria outra escolha a não ser somente essa. Agora a última teoria, que é a teoria finalista. Quem vai falar um pouquinho pra gente sobre ela é Maria Eduarda. Então, gente, a teoria finalista, na verdade, ela tem esse nome, ou pode também ser colocada como teoria normativa pura da culpabilidade. Por que ela seria pura? Porque essa teoria, que é adotada no Brasil, no Código Penal, desde 1940, ela vai retirar definitivamente o dolo e a culpa da culpabilidade e levar esses dois, para o fato típico, para a conduta do agente. Por que ela é considerada pura, diferentemente da teoria normativa? Porque ali o juízo ele vai ser puramente normativo. Ele não vai ter mais elementos psicológicos acompanhando ali a culpabilidade. São apenas elementos normativos, diferente da teoria que foi explicada por Jéssica. O que significa isso? Significa que a culpabilidade ela vai deixar de olhar para a vontade do agente, a conduta do agente, e vai analisar se era possível reprovar juridicamente essa conduta dele. Quais são os 3 elementos fixos da culpabilidade? Então, para explicar os 3 elementos fixos da culpabilidade na teoria finalista, eu vou englobar elas com um exemplo. Um exemplo aqui, vou colocar. Nós estamos aqui e Sofia vê um telefone aqui e, sem ninguém ver, ela furta esse telefone. Com base na teoria finalista, a gente deveria olhar 3 elementos. O primeiro é a imputabilidade. Sofia, ela é uma pessoa de maior e ela é uma pessoa que tem plena saúde mental. Então, a partir desse elemento, ela pode ser considerada culpável. Mas não é só com esse elemento que a gente pode colocar a culpa totalmente nela. A gente tem que olhar também o potencial consciência da ilicitude. Ela sabia que o furto do telefone é considerado um crime, que aquilo é errado. E, por último, é a exigibilidade de conduta diversa. Ela poderia não ter feito isso. Ninguém obrigou ela a furtar o telefone, ou ninguém instigou ela a furtar aquele telefone. Ela fez simplesmente porque ela quis. Então, na teoria finalista, você tem que englobar esses 3 elementos, que é a imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Agora, Duda, já foi falado aqui pra gente sobre a teoria normativa. Explica pra gente qual que é a principal diferença entre essa teoria normativa e a teoria finalista. Então, a principal diferença da teoria normativa para a finalista é que a teoria normativa, por mais que ela seja, como o próprio nome diz, normativa, ela ainda vai englobar o elemento psicológico dolo ou culpa. Então, na normativa, é a reprovação mais dolo ou culpa. Já na teoria finalista, que é a do Código Penal brasileiro, ela é puramente normativa, ela não tem um elemento psicológico. O dolo e a culpa, eles vão para o fato típico, para a conduta do agente, e vai ficar apenas a reprovação do agente, que vão ser baseadas naqueles 3 elementos já falados. Na teoria normativa, a pergunta que se faz é: o agente queria causar isso? É aquela pergunta. Já na teoria finalista, você vai perguntar: podemos reprovar juridicamente essa conduta? Ele podia agir de outra forma, a não ser a forma que ele agiu? Então, essa é a principal diferença da teoria finalista para a teoria normativa.
tanto que a teoria finalista, ela é um conceito dentro da teoria normativa.